Olá, eu sou Rodrigo Goulart. Esse é um vídeo que faço sobre o tema Movimentos Negros Estadunidenses e Brasileiros. É o tema que nós abordaremos no nosso vídeo de hoje. E para a gente entender as diferenças, similaridades entre os movimentos negros dos Estados Unidos e do Brasil, é importante que nós façamos uma comparação entre o histórico desses dois países, né, do Brasil e dos Estados Unidos. Se nós começarmos pelos Estados Unidos, nosso vizinho mais ao norte na América, nós temos uma configuração relacionada à escravidão em que, se nós lembrarmos que a história, a inserção dos Estados Unidos no Ocidente se inicia com aquela organização das suas 13 colônias, sendo que as colônias mais ao norte possuem uma produção de pequena propriedade, diversificada, com a utilização de uma mão de obra livre. As colônias do sul tinham uma produção em larga escala, em grandes propriedades e a utilização de mão de obra escravizada, ou seja, indivíduos retirados da África subsaariana e conduzidos para aquela região ali ao norte da América para trabalhar em plantações nas colônias do sul dos Estados Unidos. Então essa é a configuração, ou seja, a escravidão nos Estados Unidos ela foi concentrada espacialmente, enquanto no Brasil nós temos a escravidão de maneira intensa de norte a sul, do Pará ao Rio Grande do Sul. No caso dos Estados Unidos, nós temos uma concentração da escravidão nas colônias do sul, onde hoje fica Geórgia, Virgínia, Carolina do Norte. Essas regiões eram regiões são regiões que se originaram das colônias do sul, que utilizavam a mão de obra escravizada dos indivíduos saídos do continente africano. Então essa é a diferenciação entre a colonização, a escravidão no Brasil e nos Estados Unidos. E no caso dos Estados Unidos, essa configuração escravista ela vai se refletir quando o país se torna livre, ou seja, em 1776 nós temos a independência dos Estados Unidos, e nesse momento os Estados Unidos nascem como uma república que dá grande autonomia para os seus estados, que são as antigas colônias. Então esses estados têm uma autonomia legal muito grande, inclusive graças a essa autonomia legal de fazer leis, alguns estados permitem a continuação da existência da escravidão. A escravidão continua existindo em alguns estados localizados mais ao sul por conta dessa herança escravista. Então essa diferença entre norte e sul, não apenas em relação à escravidão, fará que quase 100 anos depois da independência, o país ele se rache num conflito chamado Guerra de Secessão. Por que isso acontece? O que isso tem a ver com a escravidão? No ano de 1860 é eleito um presidente contra a escravidão, o Abraham Lincoln, e a eleição desse presidente contra a escravidão digamos que foi a gota d'água nessas diferenças entre norte e sul. Tanto que, um ano depois, as 7 colônias do sul se separam da União, se separam dos Estados Unidos para criar um novo país. Então, o norte, o resto do país, iniciará um conflito para resgatar essas colônias sulistas. É a Guerra de Secessão, que vai de 1861 até 1865. E dentro do conflito, enquanto o conflito estava se desenrolando, o Abraham Lincoln ele consegue a aprovação de uma legislação para todo o território dos Estados Unidos que abole a escravidão, que extingue a escravidão no ano de 1863. Então, muitos cativos do Sul vão apoiar o Norte justamente por essa mudança legal pelo fim da escravidão. Então, a guerra acaba em 65. O Sul sai derrotado, os Estados Unidos é reunificado, o país não tem mais escravidão, ele sai da guerra sem escravidão. Só que, apesar de ter acabado com a escravidão, o país ele não acaba simultaneamente com a herança que a escravidão é deixada. Tanto que, no mesmo ano do fim da guerra, em 1865, é criado no sul dos Estados Unidos um movimento chamado Ku Klux Klan, a KKK. O que significa o Ku Klux Klan? Esse termo significaria, de modo geral, o grupo do círculo, alguma coisa assim,
E a Ku Klux Klan era e existe ainda a Ku Klux Klan, um movimento voltado para ou que tem como a ideia principal de que os brancos são superiores aos não brancos, principalmente aos negros. E isso redundou uma série uma série de ataques, não apenas simbólicos, mas físicos aos negros e também a outros grupos não brancos nos Estados Unidos. Então a KKK ela tem o ápice da sua atuação entre 1920 e 1940, mas ela nasce aí na segunda metade do século XIX. Além disso, nós temos a partir da década de 1870 uma série de leis segregacionistas. O que significa isso? Segregacionista. Separatistas entre brancos e negros. Então, mais uma vez, os estados dos Estados Unidos, se valendo daquela autonomia legal que possuíam e possuem, eles criam uma série de leis que separam brancos e negros. Então separam brancos e negros de espaços públicos como escolas, tem escolas que negros não podem entrar em alguns estados, em locais como bebedouros que só brancos podem utilizar, negros não podem utilizar, é uma série de leis. E digamos que a ideologia que embasa essas leis segregacionistas era um termo chamado separados mais iguais. Esse termo ele vem de um julgamento em que essa frase é lançada e ela se torna a justificativa ou a base ideológica para essas leis segregacionistas. Separados mais iguais. O que dizia essa lei? Essa lei, esse termo, na prática, ele afirmava que não, nós não estamos considerando brancos superiores aos negros, são iguais, só que eles não precisam estar juntos, cada um fica na sua especificidade, mas ao fundo desse termo, ou dessa ideia, ou dessa ideologia, havia a defesa de uma separação entre brancos e não brancos, entendendo a superioridade dos brancos. Então, assim que o século XIX ele termina nos Estados Unidos com essa segregação entre brancos e negros, em que os negros, ou os não brancos, mas principalmente os negros, têm uma série de entraves para ter acesso ao mundo do trabalho, ao mundo político, a uma integração real à sociedade americana. Tanto que no início do século XX, os grupos negros começam a se organizar politicamente, coletivamente. Então, em 1909, nós temos a criação da Associação Nacional para Progresso de Pessoas de Cor, ou seja, um coletivo negro que era formado por intelectuais negros, mas também possuía simpatizantes brancos, e tinha duas armas principais para lutar contra a segregação entre brancos e negros. Primeiro, a educação, ou seja, dar estudos para que os negros pudessem ascender socialmente, ter melhores posições no mercado de trabalho, ocupar espaços de poder, espaço na política, ensinar esses homens, meninos e meninas a ler, a escrever, a ter um curso, a ter uma formação para que se insiram de maneira mais intensa na sociedade americana. E também questões judiciais, ou seja, entendendo-se que a lei, o sistema judicial americano, principalmente nas colônias, nos estados do sul, tinha deixava aquém em relação aos negros quando eles estavam em julgamento. Essa Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor contratava bons advogados para defenderem essas pessoas negras nesses processos judiciais, né? Então, assim que começa essa organização no início do século XX, lembrando que essa organização está lutando contra essa herança que vem da escravidão. Um momento de virada nesses movimentos negros nos Estados Unidos foi no ano de 1955, quando uma moça, Rosa Parks, ela entra no ônibus na cidade de Montgomery, no Alabama, um estado do sul dos Estados Unidos, com leis segregacionistas também. E uma das leis segregacionistas é quando o ônibus estivesse cheio, todos os assentos ocupados, e entrasse um branco, um dos negros tinha que se levantar para o branco sentar. E Rosa Parks, uma moça negra, estava sentada num local no ônibus, se dirigindo para sua residência, quando entra um branco e todos os outros assentos estavam ocupados. E Rosa Parks decide não se levantar. Ela cria um ato de desobediência civil. Então, ela é conduzida a uma delegacia porque ela estava infringindo uma lei, ela desobedece essa lei. Isso faz, o caso Rosa Parks faz estourar uma série de protestos nos Estados Unidos contra a segregação entre brancos e negros, né? Então, esse foi um ponto, esses movimentos, esses protestos nos anos 1955 e 1956 são uma virada
movimento negro nos Estados Unidos. E é o movimento negro, então, que terá esse ápice nas décadas de 1950 e 1960. É importante explicar por que eu uso termos movimentos negros, porque só nos Estados Unidos nós podemos falar de 3 movimentos negros, todos estão lutando contra a segregação entre brancos e negros, só que eles têm lideranças diferentes, eles têm bases ideológicas e de práticas diferentes. Então nós podemos citar, por exemplo, o movimento liderado pelo Malcolm X, que atua nas décadas de 50 e 60. E quais eram os pontos fundamentais do pensamento do Malcolm X, desse negro americano que luta contra a segregação entre brancos e não brancos? Então, o Malcolm X, durante a vida dele, a vida política dele, eles transitam por diferentes fundamentos ideológicos, sendo os principais. Primeiro, o islamismo, ou seja, Malcolm X, ele se converte na vida adulta ao islamismo e ele faz uma leitura islâmica do racismo. Ele até entende que o cristianismo ele não é uma religião de brancos, o cristianismo ele não é uma religião de negros, né? Ele é uma religião de homens e mulheres brancos. Então o islamismo ele seria uma religião mais apropriada aos negros e negras americanos e americanas, entendendo que o cristianismo é uma religião de brancos, entendendo o pensamento do Malcolm X. O segundo ponto é o uso da violência como método para autodefesa, ou seja, sempre quando necessário, a violência poderia ser utilizada para se defender de ações racistas perpetradas contra os negros. E um terceiro ponto que ele vai abraçar mais para o final da vida dele foi o socialismo. O Malcolm X ele faz uma viagem para a África, para o continente africano, e lá ele encontra brancos que são islâmicos, ele vê uma nova configuração das relações raciais. Então ele fará uma leitura, quando volta de lá, do racismo e dos movimentos negros, não pelo viés da religião, mas pelo socialismo, ou seja, ele entende que ele passa a entender o racismo dentro do contexto das lutas de classe. Então esse é o Malcolm X, uma primeira liderança do movimento negro dos Estados Unidos. Contemporâneo ao Malcolm X, nós temos o Martin Luther King. O Martin Luther King, ele foi um pastor batista que também atuou nas décadas de 50 e 60 contra a segregação entre brancos e negros. E o Luther King, quais eram os pontos do pensamento da ação de Luther King? Primeiro, desobediência civil, ou seja, toda lei que fosse segregacionista entre brancos e negros, ela não deveria ser obedecida, ela deveria ser desobedecida. E os protestos pacíficos, ou seja, as marchas, o uso de palavras de ordem, cartazes, diferente do Malcolm X, a não utilização da violência. Enquanto Malcolm X lançava a mão da violência quando necessário, o Martin Luther King, ele defendia, ele não usava a violência nas suas manifestações ou nos seus protestos. Eram marchas, protestos, falas, discursos, mas não o uso da violência e a desobediência civil, ou seja, não obedecer às leis, era a forma de protesto. E nós podemos acrescentar ao Malcolm X e ao Luther King os Panteras Negras, o movimento Pantera Negra, ou seja, também ele surge nos anos 60, 70, e os Panteras Negras, eles têm uma inspiração socialista também, ou seja, eles leem o racismo no contexto da luta de classes. E qual era a estratégia desse coletivo? Primeiro, a formulação de serviços sociais para negros pobres, por exemplo, dar café da manhã para as crianças negras pobres, para que elas fossem alimentadas para a escola, para terem um bom rendimento. E também ações como eles se armarem, né, colocarem arma na cintura e ir para a rua patrulhar ações violentas da polícia contra negros e negras, para defender esses negros e negras de ações violentas da polícia naquele contexto. Então podemos acrescentar os Panteras Negras também como um movimento negro dos Estados Unidos, lutando pelo fim da segregação racial entre brancos e não brancos. E podemos também, por fim, entender quais as consequências dessas ações, desses movimentos negros nos Estados Unidos.
Então, o fruto ou os frutos desses movimentos, eles aparecem nas décadas de 60. Primeiro, 1960, com a Lei dos Direitos Civis. O que essa lei dizia? A Lei dos Direitos Civis, ela foi uma lei nacional, não estadual, que derrubava todas as legislações estaduais que segregavam brancos e negros. Então, as leis que separavam brancos e negros em espaços públicos, como escolas, bebedouros, ônibus, ela é derrubada por essa Lei dos Direitos Civis. E, em 1965, uma lei do direito ao voto. Ou seja, entre aquelas leis segregacionistas, havia uma série de legislações estaduais que dificultavam o acesso dos negros e negras à votação. Por exemplo, exigir especificamente dos negros um atestado de que eles eram alfabetizados, sabendo que boa parte dos negros eram pobres e não tinham alfabetização, não podiam votar. Então, a lei do direito ao voto, ela derruba essas legislações estaduais. Então, elas asseguram o fim dessa segregação racial em espaços públicos, né? E também acaba com as barreiras do acesso ao voto aos negros e negras, né? Então, esses são os principais frutos dos movimentos negros dos Estados Unidos nas décadas de 1950 e 1960. E no Brasil, como que se organiza o movimento negro brasileiro? Lembrando que o Brasil também teve uma formação escravista, como os Estados Unidos, mas diferente de lá, em que a escravidão foi concentrada na parte sul, nós tivemos uma escravidão expandida ou difundida em todo o território que viria a ser o Brasil. Então, desde da colônia, antes da independência, nós tivemos movimentos de negros e negras de resistência à escravidão. Então, o mais básico era a fuga, ou seja, fugir da mina, da fazenda, onde o cativo estava ali coagido a trabalhar, e sair dali, fugir ou para a cidade para se misturar entre negros e negras que já estavam livres, ou ir para dentro da floresta ou para dentro da mata, se agregar ou criar quilombos. O que é o quilombo? Ele é uma aldeia feita numa região mais retirada, no interior de uma mata, num outro local, onde negros e negras tinham uma vivência específica, que não era da escravidão. Eles não saíram, eles fugiram da escravidão e organizam essas comunidades quilombolas, que em muitos momentos tinham contatos com a vila, faziam até trocas com a vila, produziam alimentos e trocavam por sal, metais, ferramentas, até armas nas vilas, né? E em alguns momentos, quando essas vilas tinham força, eles eram atacados por essas vilas, né? Então nós temos o caso de Guarapari, na Grande Vitória, que no início do século XIX possuía um quilombo com 600 pessoas. E por que não era destruído? É mais provável porque não havia força militar suficiente na província do Espírito Santo para destruir esse quilombo. Então ele era suportado, ele ficava lá e até fazia trocas com as vilas vizinhas. E também nós temos como resistência à escravidão as revoltas escravas. Nós tivemos, por exemplo, na década de 1830, a revolta dos malês na Bahia. Negros e negras islâmicos escravizados fazem um movimento ali, uma revolta negra escrava na Bahia. Temos também, por exemplo, no Espírito Santo, também, onde hoje é a cidade de Serra, um dia, em 1822, negros e negras escravizados vão para a frente da igreja e exigem do padre a liberdade. Também uma revolta que acontece na atual cidade de Serra, no início do século XIX. São esses os movimentos. São essas ações contra a escravidão, fugas, os quilombos e também as revoltas escravas. Continuando então sobre os movimentos negros do Brasil, nós temos na segunda metade do século XIX uma mudança, que é a herança da Guerra do Paraguai, que são os movimentos abolicionistas, ou seja, movimentos que têm como pauta principal a abolição, ou seja, o fim do sistema escravista. É importante perceber que aqueles movimentos, as revoltas anteriores, principalmente na colônia e na primeira metade do século XIX, boa parte delas, ou quase todas elas, não tinham como meta o fim do sistema escravista. Era aquela libertação pontual dos envolvidos no movimento. Já na segunda metade do século XIX, nós temos movimentos abolicionistas que querem o fim da escravidão, né? Que acabe a escravidão. Eu sempre discuto com os alunos que
O que é o escravo? O escravo, você define alguém como escravo não por ele ser maltratado ou porque ele trabalha muito ou porque não ganha. Desde a antiguidade, a definição de alguém ser escravo é ele ser propriedade de uma outra pessoa. E para isso acontecer, é necessário que exista um sistema legal, leis que permitam que pessoas sejam donas de outras pessoas, que deem termo de posse de pessoas em relação a outras pessoas. É o que havia no Brasil até 1888. Então, os movimentos abolicionistas queriam abolir a escravidão, acabar com todo o aparato legal e administrativo que permitia que pessoas fossem donas de outras pessoas. Então, quem estava nos movimentos abolicionistas? Havia intelectuais, artistas, políticos, maçons, negros e não negros. Então, se a gente pegar, por exemplo, em relação aos negros que estavam no movimento, nós temos aí famosos como o André Rebouças, um engenheiro que era negro, liberto, não era escravo, e ele estava no movimento. Havia, por exemplo, a conhecida como a charuteira, uma moça que era cativa e vendia charutos, por isso esse nome, mas atuava dentro de clubes abolicionistas também. E quais eram as ações dos movimentos abolicionistas? Passavam por compra de alforria, ou seja, ir lá o dono e comprar o cativo. Havia a publicação de escritos contra a escravidão em jornais, a publicação de livros. Em alguns casos havia atuação mais violenta, como dos caifases, que entravam em fazendas, quebravam o cadeado e libertavam os cativos que ali estavam, né? E qual será o resultado desses movimentos abolicionistas no Brasil? O resultado é uma série de leis que vão corroendo a escravidão no Brasil. Lembrando que a escravidão já estava sendo corroída em que sentido? Quando o tráfico é proibido, o tráfico de seres humanos da África para o Brasil, você seca a principal fonte de escravizados para o Brasil. Então isso já é um golpe muito grande à escravidão. A escravidão ela vai se minguando a partir desse momento. A escravidão ela é mantida por reprodução natural ou por tráfico interprovincial. E então a escravidão tem um grande golpe, até que nesse momento começam a vir os imigrantes italianos, de onde hoje é a Alemanha, para trabalharem aqui. Então a escravidão já estava se reduzindo por essa dimensão socioeconômica. Mas também uma série de legislações foram sendo feitas como resultado desses movimentos abolicionistas, também como resposta a esses movimentos abolicionistas. Temos então a lei do ventre livre, em 1871, que dizia que a partir daquele momento ninguém mais nascia escravo no Brasil. Todos que nascessem no Brasil eram livres. Só que a lei tinha algumas vírgulas. E que vírgulas eram essas? Primeiro, quando a escrava ela desse à luz a uma criança, até os 8 anos esse menino ou essa menina estava sob a posse do senhor da mãe. Aos 8 anos, essa criança, havia duas opções: o senhor ser indenizado para a criança ser livre, ou ela trabalhar até os 21 anos e depois ser livre. Qual foi o resultado? Nenhum cativo foi liberto por essa legislação, porque se alguém, por exemplo, nascesse em 1871, ele seria livre, se alguém pagasse ou a mãe pagasse uma indenização, ele seria livre 8 anos depois, ou seja, em 1889. Caso mais complicado, se ele fosse liberto aos 21, ele seria só liberto em 1892. Ou seja, bem depois da Lei Áurea, que foi em 88. Então a Lei do Ventre Livre não libertou ninguém, né? Mas quando ela é criada, não se sabia, de 88, ela foi entendida como uma conquista. A Lei dos Sexagenários, em 1885, ela dizia que todo indivíduo que fosse cativo, quando completasse 60 anos, estava livre. E quais são os poréns dessa lei? Primeiro, no século XIX, não era tão comum os indivíduos, até os indivíduos da classe dominante, chegarem a uma idade mais avançada. Ainda mais, boa parte dos cativos em condições extenuantes de trabalho. E ainda assim, quando chegavam aos 60 anos, para onde esses indivíduos eles iam? Qual era o amparo social, qual era a base material que esses indivíduos teriam quando saíssem da escravidão já idosos? Como é que eles iriam se manter?
Era um ponto. E em 1888 nós tivemos a Lei Áurea, que foi a lei que extinguiu, aboliu a escravidão em todo o território nacional. Foi a lei que que precede um ano o fim do Império, que acontece em 1889. Então essas legislações são resultados dos movimentos abolicionistas no Brasil. Então a escravidão, ok, ela termina no Brasil em 1888. E qual é a herança que a escravidão deixa para o Brasil? Quando eu discuto isso com os meus alunos, eu sempre uso um gráfico do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um órgão federal, em que ele fez um gráfico falando sobre a distribuição de renda brasileira nos anos 2005 a 2015. Qual a conclusão tirada desse gráfico? Ou que dados que esse gráfico nos apresenta? Ele nos apresenta que o 1% mais rico dos brasileiros, a nossa classe dominante, 1% deles, desse 1%, esse 1% mais rico do Brasil, mais ou menos 80% deles é formado de brancos. Ou seja, se você pegar o 1% mais rico do Brasil, a nossa classe dominante, 80% deles é formado por indivíduos brancos. Se você pega os 10% mais pobres do Brasil, a base da nossa pirâmide social, desses 10% mais pobres, mais ou menos 80% deles é formado por pretos e pardos, que é um termo que é usado pelo IBGE. Ou seja, a configuração racial ela se inverte. Ou seja, o que nós concluímos com isso? Pergunto para os meus alunos. Que no Brasil todo branco é rico e todo preto é pobre? Não, não é isso que o gráfico diz. Ele diz aquilo que os dados revelam. Que do 1% mais rico, 80% deles é branco e dos 10% mais pobres, 80% deles é de pretos e pardos. Ou seja, é complicado você olhar para isso e não entender ou não desconfiar, pelo menos, da nossa herança de 300 anos quase de escravidão. Daqueles homens e mulheres que saem do cativeiro ou pela Lei Áurea, ou por alforria, ou por alguma outra estrutura, e boa parte deles não tem uma segurança material, saem analfabetos, saem sem uma inserção de mercado de trabalho e tendo por 300 anos serem considerados propriedades, ou seja, terem passado por um processo de desumanização, de esvaziamento da sua humanidade. Nós sabemos que a escravidão é uma série de meandros em que alguns indivíduos eles são, em alguns casos, até alguma afetividade entre o senhor e os cativos. Mas há aí uma estrutura legal que diz que os cativos são propriedade de uma outra pessoa. Eles são bens, são posses de uma outra pessoa. E isso forja a nossa cultura. Nossa cultura ela é forjada nesse olhar em relação aos negros e negras no nosso país. Diante disso, dessa estrutura social que nós herdamos da escravidão, logo no início do século XX, forma-se um movimento negro brasileiro. Nós temos aí a formação de uma imprensa negra, por exemplo, com jornais como O Menelik, A Rua, O Alfinete, que são jornais escritos por negros e negras que falam contra o racismo, contra a diferenciação entre brancos e não brancos no Brasil. Alguns desses vocês podem até procurar na internet, eles estão disponíveis de maneira digital para serem lidos. E temos a organização, em 1931, de um coletivo, a Frente Negra Brasileira, um grupo, um coletivo, uma associação que defende a igualdade social, econômica, política, cultural entre brancos e negros. Ela é criada em 31, mas Getúlio Vargas, já entrando na fase ditatorial do seu governo, dissolve a Frente Negra Brasileira, ela é extinta em 1937. Na década de 50, o movimento negro ele é rearticulado, só que em 64 temos o golpe e dentro da ditadura militar, não só o movimento negro, mas uma série de outros movimentos sociais, eles são extintos, estão decapitados aí pela ditadura militar. Só no final do regime militar, no momento de reabertura, já começa a redemocratização, é que o movimento negro se articula em 1978, que o movimento negro volta. E em 82, já mais próximo do fim da ditadura militar, nós temos a formação do movimento negro unificado. E quais eram as pautas de luta do movimento negro unificado? Primeiro, a desmistificação da democracia racial brasileira. O que é a democracia racial brasileira? É a ideia de que
no Brasil há uma relação simpática, harmoniosa entre as diferentes etnias. E o movimento negro trouxe uma leitura diferente. Bem, não é bem assim. Com essa grande exclusão econômica, política, cultural, social que negros e negras têm no Brasil, como é que há uma relação harmoniosa entre as diferentes etnias? Então, desconstruir essa ideia da democracia racial brasileira. Uma segunda pauta do movimento é a organização política da população negra, ou seja, que os negros se entrassem nos movimentos que lutavam por essa igualdade econômica, social e política, ocupassem espaço de poder institucional, como vereadores, como parlamentares, para que mudasse a legislação em benefício dos grupos negros brasileiros. E também a introdução do tema da história da África e do negro no Brasil dentro dos currículos escolares. Essa foi a defesa, eram as principais pautas de defesa do movimento negro brasileiro. E quais são os resultados dessa luta? Nós podemos citar dois aqui. Primeiro, a Lei Federal 10.639, de 2003, que, dentre outras coisas, diz o seguinte, no seu artigo 26, torna obrigatória a inclusão do estudo das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana na educação básica. Então, você obriga que a educação básica discuta cultura afro-brasileira e africana, a história da África dentro dos temas do ensino básico. Então essa é uma pauta que era defendida e ela é conquistada. E nós temos uma lei, a Lei 12.711 de 2012, que é a Lei de Cotas. O que diz a Lei de Cotas, segundo aí fontes do MEC? Ela diz que todas as vagas para a educação federal, seja institutos federais que nós temos hoje, universidades, eles tinham que ter uma divisão da seguinte forma: metade das vagas eram destinadas para quem quisesse, para ampla concorrência, geral, e a outra metade era destinada para alunos de escola pública, ou seja, metade das vagas das vagas federais, tanto ensino superior quanto médio quanto técnico, são voltadas para alunos de escola pública. Desse percentual voltado para a escola pública, metade dele é voltado para quem tem renda menor que um salário mínimo e meio, e a outra metade, daquela metade anterior, para quem tem ganha mais de um salário mínimo e meio. Então, dentro dessas duas submetades, cada uma ganhando um salário e meio, nós temos uma proporção que é voltada para pretos, pardos, indígenas e pessoas deficientes, de acordo com a proporção de cada estado, e o resto para as demais vagas. E naquela outra parcela que ganha mais de um salário mínimo e meio, também é um percentual que é para pretos, pardos, indígenas, pessoas de deficiência, de acordo com a proporção dentro de cada estado, e o resto para as demais vagas. Ou seja, há uma diluição aí, ou seja, não é um meio a meio, digamos assim, entre pessoas brancas e não brancas. A Lei de Cotas, além de incluir também indígenas, pessoas com deficiência, ela não é meio a meio das vagas aí para brancos e negros, como é propagandeado.